Olá, amigos. Estamos aqui novamente trazendo para vocês um tema atual e acredito bastante polêmico. Para que estão chegando agora no nosso canal, meu nome é Cironei, eu sou chefe da fiscalização tributária da Prefeitura de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. Já trabalho no setor público há 43 anos e metade dele, ou mais da metade dele, trabalho na área tributária e fiscal. Deixar claro, a gente sempre faz isso em todos os vídeos, que nós colocamos aqui a nossa opinião. Existem várias opiniões diversas, mesmo porque o tema que nós vamos tratar hoje é polêmico. Mas todas as opiniões são bem vistas por nós, porque é o contraditório que faz com que as coisas evoluam, né? Não podemos pensar todos da mesma forma. Esse tema que nós trazemos hoje foi sugerido por uma amiga lá de Nova Era, Minas Gerais, a Margarida. A quem quero deixar um grande abraço aqui para a Margarida e também para a Vanderleia, pessoal muito competente e simpático lá de Nova Era. São responsáveis lá pela fiscalização tributária daquele município. Quero também agradecer as curtidas, os comentários, as curtidas e quem se inscreveu no canal. Muito obrigado, gente. O tema que nós vamos tratar hoje trata-se da Lei Federal 13.874 de 2019, que é a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica e suas implicações no município. Pois bem, eu acho até que essa lei, ela foi dizer assim, ela foi providencial, foi uma lei, eu entendo que necessária, porque nós verificamos que, principalmente as atividades de baixo risco, eram exigidos muitos documentos desnecessários, era muito burocrático para que eles pudessem abrir uma empresa, encerrar uma empresa, era muito burocrático, então acho que essa lei foi providencial, foi uma lei, a intenção do legislador foi muito boa em desburocratizar todo o sistema. No entanto, nós achamos que ela exagerou um pouco. Por que ela exagerou? Porque, de um lado, se nós temos o contribuinte que precisa de uma legislação para desburocratizar e para incentivar o empreendedorismo no Brasil, nós temos, de outro lado, os órgãos públicos que precisam e devem fiscalizar essas atividades, devem ter o controle dessas atividades. Quando não há esse controle, não há uma vistoria, não há um aconselhamento ao contribuinte, isso traz prejuízo, acredito, de ambos os lados. Inclusive, o maior prejudicado disso tudo é o consumidor. Nós não podemos exagerar numa parte e esquecer da outra. Tem que haver aí um equilíbrio disso tudo. Não podemos deixar somente de um lado. O que a gente costuma dizer é o seguinte, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, nós saímos de uma burocratização enorme, que era muitos documentos necessários para abrir uma empresa de baixo risco, e passamos a ter uma libertinagem, vamos dizer assim, que todo mundo abre sem alvará, sem nada. Qualquer empresa que se considere esteja na lista de baixo risco, ela pode abrir sem alvará de qualquer forma. Isso vai trazer, no meu modo de ver, problemas futuros com vizinhança, com os próprios clientes. Essa pessoa que abre uma empresa, nem sempre ela tem as informações necessárias de segurança, nem sempre ela tem as informações necessárias de higiene, de problemas com o meio ambiente. Quando há uma vistoria prévia, um alvará, mesmo que seja o mínimo de exigência, ela vai ter todo esse acompanhamento e toda essa orientação. A partir do momento que você não tem um alvará, que você não tem uma vistoria prévia, que você não tenha alguém te orientando, corre o risco de abrir uma empresa, se empreender e ter que fechar, porque abriu no lugar errado, porque está prejudicando a população, os vizinhos.
e corre esse risco de dar todo o investimento e no final ter que encerrar as atividades, às vezes porque está agindo de uma forma totalmente errada. Porque veja bem, o fato de você não ter que ter, né, microempreendedor ou empresa de pequeno porte que esteja enquadrada em baixo risco, o fato de você não ter que ter um alvará, isso não quer dizer que você vai ficar isento de fiscalização. Sempre vai haver uma fiscalização para verificar se aquilo que você declarou como KNAI no seu CNPJ está sendo cumprido. Se você não declarou uma coisa no CNPJ e está exercendo uma outra atividade que não tem nada a ver, se não está havendo prejuízos para os vizinhos, se não está havendo prejuízo para a higiene, se não, né, na parte de vigilância, não está havendo prejuízo no meio ambiente. Então, o município, constitucionalmente, ele é obrigado a fiscalizar e é responsável por isso. Então, o que a gente tem que ver aí, e isso vai demorar um pouco, mas tem que ver uma equalização das normas entre o município, os órgãos fiscalizatórios e o empreendedor, para que não haja um prejuízo geral disso tudo, né? No fim, há prejuízo e fique pior, às vezes, do que está e esteja mais para frente um problema. Mas o que nós temos que considerar é o seguinte, a legislação está aí e nós não temos outras alternativas senão cumpri-las. E como que nós vamos cumprir essa legislação? Qual seria, né, o que o município deve fazer para que essa legislação seja cumprida, até que se equalize de uma forma melhor essa legislação, porque tudo que começa tem que haver alterações. A princípio, como não tem mais a obrigatoriedade de alvará e às vezes não tem nem inscrição no cadastro imobiliário da prefeitura, a legislação ela permite que o município faça a sua própria legislação, ou seja, ela não é obrigado o município não é obrigado a cumprir a resolução 51 do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, do CGSIM, aliás. Não é obrigado a cumprir desde que ele faça a sua própria legislação, que ele faça um comitê com o pessoal da vigilância, bombeiro, posturas, meio ambiente, e determine quais serão as diretrizes da fiscalização, quais serão a sua lista de empresas de baixo risco. E ele fazendo desta forma, fazendo a sua própria legislação, que a lei permite, ele não é obrigado a seguir a resolução 51. Então ele vai traçar a sua própria legislação, as suas diretrizes de fiscalização e sua lista de baixo risco que ele vai seguir. Uma outra forma é que o cadastro mobiliário, no meu modo de pensar, ele continua sendo obrigatório, porque o fato de não ter alvará não dispensa o contribuinte de ter uma inscrição municipal, para que a prefeitura, o município, tenha o controle dessas atividades. Quando nós falamos de prestadores de serviço, isso fica fácil, porque o prestador de serviço ele necessita da nota fiscal de serviço. E essa nota ela é liberada, né? Ela é permitida pelo município. A prefeitura é quem libera nota fiscal de serviço. No entanto, ele vai precisar de uma inscrição municipal para isso. Então, quando é prestador de serviço, fica tranquilo. Mas quando não é prestador de serviço, comércio, indústria, por exemplo, nem sempre esse empreendedor vai comunicar ao município da sua inscrição, já que ele não necessita de alvará. O fisco, né, vai detectar essas empresas através de uma denúncia, de uma fiscalização. Nem sempre ele vai chegar no contribuinte. Para isso, o que nós orientamos é que os municípios adquiram, né, um programa ou desenvolvam no seu próprio TI um sistema que vá importar os dados do CGSIM. Ou seja, você faz um convênio com o CGSIM, né, faz uma inscrição, às vezes nem é necessário, eles liberam os dados, que é colocado, disponibilizado pela Receita Federal, pelo CGSIM, e a Prefeitura
através desse sistema, importa os dados e faz o seu cadastro de ofício, resolvendo aí a questão do cadastro imobiliário e também a questão da legislação. Lembrando que esse cadastro é muito importante porque os municípios não estão dispensados da fiscalização, nem mesmo o contribuinte estão dispensados da fiscalização, né? Essa legislação, né, ela trouxe aí alguns impactos também na área de arrecadação do município, né? O município perdeu muitas taxas, muito preço público que ele cobrava de vistoria, de início de atividade, de registro, essas coisas, ele perdeu. Mas ele ainda é, no meu modo de pensar, ainda é viável a cobrança da taxa de fiscalização, mesmo porque, lembrando mais uma vez, o município, apesar de não conceder o alvará, não é mais necessário para essas atividades de baixo risco, o alvará. No entanto, o município continua sendo obrigado a fiscalizar e o munícipe, né, o empreendedor, ele continua sujeito à fiscalização municipal. E para isso, o município tem que manter uma estrutura. Então, no meu modo de pensar, é devida a taxa de fiscalização. Aquela taxa inicial, vistoria, eu acredito que não, porque não vai haver vistoria, mas a taxa de fiscalização, a empresa continua sujeita à fiscalização, então é viável e é legal a cobrança da taxa de fiscalização. Essa legislação interferiu muito no município, tirou um grande poder de fiscalização, né, que ele tinha todo um aparato de fiscalização e ele vai ter que mudar a sua maneira de fiscalizar. Ou seja, vai ter que colocar mais os fiscais em campo, porque antes o contribuinte trazia as informações até o fisco. Hoje nós temos que buscar essa informação, né, e uma fiscalização mais direta e mais local. Gente, acho que era isso hoje que nós tínhamos que passar para vocês. Gostaria aí de deixar mais uma vez, pedir que vocês, né, quem gostou do vídeo, que dê o like aí, né, dê uma curtida. Tem os outros vídeos aí em cima, vocês vão ver aí em cima. E também que faça inscrição no nosso canal, faça um comentário, façam perguntas e dê sugestões para novos vídeos. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho aí. E estamos dispostos a trocar ideias e discutir, como eu disse, é um tema bastante polêmico. Muito obrigado.